Atenção motoristas, a partir de hoje tem mudança importante no trânsito de Ribeirão Preto. 11 corredores de ônibus vão deixar de ser exclusivos, mas é preciso redobrar o cuidado porque ainda assim o transporte coletivo continua tendo prioridade. A mudança acontece em importantes ruas e avenidas de Ribeirão Preto. São 11 corredores que até então funcionavam exclusivamente para o transporte coletivo. Agora, a faixa passa a ser apenas preferencial para os ônibus. As avenidas Brasil, Saudade, Dom Pedro e Presidente Vargas são alguns dos endereços que passaram pela mudança. É preciso redobrar o cuidado, porque o descumprimento da prioridade gera multa. Significa que o veículo particular ele pode circular nessas faixas preferenciais, mas eles têm que dar a preferência para o ônibus quando o ônibus vir. Então a preferencialidade ela continua para o ônibus. Se o condutor não tiver este comportamento, ele é passível de ser autuado, tanto pelo agente de trânsito, tanto pela polícia militar e pelas próprias câmeras que os ônibus têm, principalmente a câmera dianteira, que ela consegue visualizar toda a via e toda a operação do ônibus. Apenas o corredor de ônibus Norte-Sul 2 continua sendo exclusivo para o transporte coletivo. Isso inclui as avenidas Mogiana, Pascoal Inec, Meira Júnior, aqui na Independência e também a Lígia Latuf Salomão. O motorista que transitar nessa faixa comete infração gravíssima, que rende 7 pontos na carteira e multa de quase R$300. Se nesse corredor Norte-Sul 2, a característica dele é diferente, uma vez que as estações estão no corredor central e a faixa já é à esquerda, então não há como ter a circulação do veículo. Então, nesse caso, permanece a multa anterior, porque ela continua ainda como sendo exclusiva, então não pode haver a circulação no veículo particular. O táxi, quando ele está com o passageiro embarcado, ele pode circular, e os veículos de emergência, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, bombeiros, ambulâncias, têm a permissão de trafegar pela faixa exclusiva e pela preferencial também. A mudança acontece por conta da demanda. O diretor de transporte afirma que os corredores continuam sendo monitorados e podem sofrer novas alterações. Isso porque todos os 306 novos ônibus estarão em operação até o fim desse mês. Esses corredores foram projetados em 2018, então nós tínhamos uma demanda naquela época, uma demanda projetada. Com o advento da pandemia, essa demanda nós perdemos 20% e até hoje essa demanda não foi recuperada. Então, em função disso, houve a necessidade de se adequar aos corredores. O transporte ele é dinâmico, pode ser que daqui a algum tempo nós tenhamos a necessidade de voltar com esse corredor ou algum trecho a ser exclusivo. Isso depende muito dessa demanda e a demanda ela vai trazer a frequência do ônibus no corredor, ou seja, o intervalo e a quantidade de ônibus. Então isso é que caracteriza um corredor exclusivo ou preferencial. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão acredita que a mudança pode ajudar o comércio a retomar o fôlego. O segundo semestre costuma movimentar bastante a economia. Essas vias de acessibilidade que seriam muito importantes, já que tirar os buracos da cidade e trazer uma linha livre para os ônibus poderem circular com o menor tempo possível, né? Mas, de qualquer forma, ela impactou muito negativamente o comércio e isso vai atenuar, de certa forma, o que foi provocado. Não vai mudar o que já aconteceu, mas já pode ajudar um pouco nessas datas sazonais, principalmente daqui até o final do ano de 2024. Porque a economia tende a se concentrar em mais eventos, começa a acontecer essas datas principais do comércio, que é agora o Dia dos Pais, em seguida o Dia das Crianças, depois logo em seguida a Black Friday e Natal, que são as melhores datas do comércio. Então a gente tem uma sinalização positiva daqui até o final do ano. Na visão dele, é preciso facilitar o trânsito para que os clientes consigam chegar até as lojas. Além disso, a fiscalização tem que existir. Vai possibilitar que as pessoas sejam menos multadas, vamos dizer assim, né? E vai ter mais acesso nos locais onde só era permitido, era exclusivo apenas para ônibus. Então isso vai trazer um certo alívio, mas ainda não resolve todos os problemas, principalmente porque alguns condutores de ônibus ainda estão em velocidade acima do permitido em vários desses corredores. Nós estamos vendo aí motociclistas e ciclistas usando também essa linha livre aí dos ônibus, né, que agora vai poder utilizar por veículos em algumas dessas vias, né? Então a gente está preocupado que isso pode acontecer acidentes ainda. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.
Para falar mais sobre esse assunto, no nosso núcleo de jornalismo está Anderson Manzoli, engenheiro civil. Bem-vindo aqui mais uma vez, Manzoli. São 11, então, endereços que vão deixar de ter corredor exclusivo para ônibus. Qual que é o impacto dessa medida na questão de mobilidade na sua análise? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar um pouquinho da história, né? Então, veja, antes de se criar os corredores, já havia um problema de congestionamento. Então, esse problema, ele pré-existe. A ideia de se colocar corredores de ônibus é você tornar o transporte público sedutor o suficiente para que uma parcela da população deixe o seu carro em casa e use o transporte público. Então, para isso é necessário, né, que se faça um bom planejamento e uma boa infraestrutura alinhada a um bom planejamento com quantidade suficiente de ônibus a um preço bom, com um distanciamento entre chegadas de ônibus muito bem alinhado com a demanda, para que isso se torne verdade. Isso é, a pessoa tenha uma opção, porque ter um carro é caro e muitas vezes o que a pessoa quer é o serviço. Ele não quer necessariamente ter um carro. Então, se você dá uma boa prestação de serviço, as pessoas começam a deixar o carro em casa e começam a migrar para o sistema de transporte público. Então, o que acontece? Quando isso não está bem ajustado num primeiro momento, já foi dado o primeiro passo, que é se criar uma infraestrutura boa, que são os corredores, né? O segundo passo é alinhar isso com a demanda, com um bom planejamento. Então, bom estudo de origem, destino, onde que eu preciso colocar esses ônibus para atender bem a população a um preço competitivo para estimular as pessoas a deixar o carro em casa. Então, como isso ainda está em fase de ajuste, é natural acontecer esse tipo de situação, onde você, num primeiro momento, coloca lá uma faixa exclusiva, mas aí você faz os estudos, vê que ainda não, esses trechos ainda não precisam ser exclusivos, dá para deixar só preferencial. Então, nesse momento, você faz o ajuste, tira o exclusivo, põe o preferencial, até que realmente se contemple, né, um bom ajuste de tudo para que as pessoas realmente vejam o transporte público como uma boa solução. Então, ela tem que ser boa e barata, porque aí sim as pessoas deixam o carro em casa e a premissa de que você usar o sistema de transporte público é vantajoso. Então, é normal, viu, André, acontecer esse momento de você coloca a obrigatoriedade, tira, vai ajustando, até que a gente consiga realmente dar um bom sistema de transporte público para as pessoas. A exclusividade vai ser mantida apenas no trecho norte-sul, onde tem a maior demanda. Nesse caso, o corredor funciona e aí tem justificativa para continuar valendo. Exatamente. Veja, lá provavelmente foi feito algum estudo e viu que ainda não pode ser flexibilizado, né, você tirar a exclusividade do ônibus naquelas faixas. Porque, veja, se você não tornar o transporte público com um preço, né, e com um atendimento muito bom, você não consegue incentivar as pessoas a deixar o carro em casa e usar o sistema de transporte público. Então, provavelmente foi feito algum estudo e nesses corredores principais ainda a demanda deu que precisa da exclusividade. Então, deve ser mantida, porque diferente do que a gente imagina, muitas vezes acha, né, que estou perdendo uma faixa. Não, a quantidade de pessoas que estão sendo transportadas dentro de um ônibus naquela faixa, se a gente for tirar a exclusividade e for transformar esse ônibus em carros na via, a gente volta àquela situação anterior de ter mais congestionamento ainda. Então, isso já é testado em vários países, não é algo que está se criando agora, essa solução já deu certo em vários locais, mas precisa estar bem alinhado a infraestrutura, o planejamento, o custo, né, para realmente incentivar as pessoas a ter essa opção, usar o transporte público e, de repente, poder deixar o carro em casa para usar o final de semana, mas durante o dia a dia, para ir trabalhar, usar o sistema de transporte público, mas para isso ele tem que ter qualidade e tem que ter preço. Engenheiro civil Anderson Manzoli, agradeço muito a sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Clube e até mais. Obrigado.